A maioria das pessoas não investem e não é porque não tem dinheiro, é porque a mente delas trava na hora de dar o primeiro passo. Mas a grande pergunta é, por que que isso acontece? Medo, crenças erradas, procrastinação, o medo de achar que é muito difícil ou que tem que fazer cursos que levam meses com horas e horas de aula. E a grande verdade é que as coisas não são bem assim. Todos esses fatores travam quem já poderia estar construindo patrimônio e gerando a renda passiva. E isso é uma pena. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 dos principais bloqueios que fazem você não dar o primeiro passo no mundo dos investimentos e vou te explicar como quebrar cada um deles. Então já aproveita, dá o teu like no vídeo, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e para que ela chegue a mais pessoas. Vem comigo! Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, investidor e investidora. Thiago por aqui com mais um conteúdo no Thiago Investe, onde eu trago toda semana vídeos para ajudar você a começar a investir melhor, a formar o seu patrimônio, a gerar renda passiva. Eu sou investidor há mais de 15 anos, já tenho bastante experiência no mercado e quero ajudar você a começar nos investimentos e a investir cada vez melhor, a melhorar o seu presente, o seu futuro e o futuro da sua família. Hoje, nesse vídeo, eu quero te trazer um assunto muito importante, muito relevante. É muito fundamental que você fique no vídeo até o final para entender quais são esses 3 bloqueios que estão travando você de começar no mundo dos investimentos. E no final, se você ficar até o fim, eu vou te mostrar um bloqueio que eu mesmo tinha e como que eu resolvi e me ajudou demais a chegar no patamar que eu cheguei hoje, de poder ter uma renda passiva que paga todas as minhas contas fixas e ainda sobra um dinheiro. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Primeiro bloqueio de quem não começou a investir ainda é achar que não tem dinheiro suficiente. Já comentei várias vezes aqui nesse canal que é muito mais importante começar cedo do que começar grande. Ou seja, é muito mais interessante e faz muito mais sentido começar a investir antes, quanto antes melhor, mesmo que com pouco dinheiro, do que iniciar a investir com mais tempo depois, porque juntou mais dinheiro. E aí entra uma coisa muito interessante que é o seguinte: as pessoas têm essa trava de acharem que primeiro tem que gerar algum dinheiro para depois começar a investir. E isso está errado. E por que que isso está errado? Porque às vezes a pessoa tem uma meta, uma ideia de que precisa ter um valor X para começar a investir. E esse valor nunca é alcançado, ele nunca é juntado. Por quê? Exatamente porque a pessoa não investe. Ela não criou reserva de emergência, ela não criou parte da sua carteira ali em renda fixa, atrelada à inflação para proteger contra a perda do poder de compra. Ela não separou dinheiro. Não se separa dinheiro guardando numa caixinha embaixo do colchão. Se separa dinheiro, pessoal, investindo em bons ativos que vão fazer o dinheiro trabalhar para você. Ora, se eu nunca separei dinheiro em lugar nenhum, nunca eu vou dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. É uma coisa contraditória. De novo, quando se inicia cedo, nós temos mais tempo para deixar os juros compostos fazerem o seu trabalho a nosso favor. Os juros compostos mudam a nossa vida e para isso eles precisam primeiro de tempo, depois de um valor. Quanto mais você tiver para investir, melhor, é verdade. Mas quanto mais tempo você tiver para investir, também melhor. Thiago, então se eu já tenho 40 a mais, 50 a mais, 80 a mais, não dá mais tempo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, sempre você pode começar a investir independente da sua idade. O ponto é, você olha para você mesmo, para você mesma hoje e se diz assim: quanto mais cedo eu começar a investir, melhor. E o melhor dia para você dar início no mundo dos investimentos é hoje. É no dia de hoje, enquanto você assiste a esse vídeo. Quando as pessoas acham que tem que ter muita grana para investir, elas estão erradas. Até porque você pode tranquilamente começar a investir com pouco dinheiro. Pessoal, vamos lá. Não tem desculpa para dar. Você pode começar com fundos imobiliários, não é nenhuma recomendação de compra, mas vários FIIs no mercado custam menos de R$100. Olha, tem FIIs na casa de R$10
cada um. Você pode iniciar no Tesouro Direto com pouco mais de R$100 em títulos do Tesouro do governo federal. Você pode comprar ETFs, a exemplo do BOVA11, que você compra praticamente a bolsa inteira, é um tipo de fundo de investimento com mais ou menos ali 90 empresas que vai replicar o índice IBOV, com em torno de R$140, que é o preço dele enquanto eu gravo esse vídeo. Então, não há desculpa para não começar por não ter dinheiro. Pense comigo, e aqui a reflexão é essa. Se você não dá início nem com R$100, por que você vai iniciar com 5 mil, com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão? Se quando é mais fácil, que é iniciar com pouco, você não dá o primeiro passo, eu acho que é mais difícil você dar um primeiro passo depois, quando tiver mais dinheiro acumulado. E aqui entra outro raciocínio. Você está em casa, final de semana, abriu uma pizzaria nova no seu bairro. Ah, vou pedir uma pizza da pizzaria nova, legal, que bacana, vamos provar a pizza da nova pizzaria. Você pede lá uma pizza pelo aplicativo, por exemplo, e essa pizza deu R$150. Maravilha, beleza, isso faz parte da vida e a gente precisa aproveitar também. Legal, mas também precisamos pensar no futuro e criar o nosso patrimônio ao longo do tempo. Se você tem a condição de, do nada, pedir uma pizza que custa R$150, por que não, do nada, abrir uma conta e investir R$150? Faz sentido? Então, se para comprar coisas aleatórias que de repente nem estavam no seu plano, você tem algum dinheiro ali, 50, 100, 200, R$300, por que não abrir uma conta hoje e, ao invés de comprar uma pizza por 100, 150, R$200, você investir esse dinheiro e começar a fazer ele trabalhar para você? Aí entra um outro pensamento limitante também. Ah, Thiago, mas com pouco dinheiro assim, dificilmente eu vou alcançar a minha liberdade financeira. Pessoal, todo milhão começa no primeiro real. Aqui nesse canal eu tenho uma premissa que eu sempre falo e repito sempre aqui nos meus vídeos para vocês, que é: toda escada começa no primeiro degrau. Se você nunca der o primeiro passo, nunca vai chegar no final da escada. O bloqueio número 2 é medo de perder dinheiro. E aqui, presta atenção, o principal fator que leva você a ter medo de perder dinheiro é a falta de conhecimento. Olha o meu exemplo. Eu invisto há 15 anos, eu já tenho um patrimônio muito considerável, a minha renda passiva paga todas as minhas contas fixas. Se você me perguntar hoje, Thiago, você quer investir num metal precioso, novidade que eu nem conheço, nunca vi na vida, através de um ETF lá na Ásia? Não, não quero. Porque eu não conheço, eu não domino, eu não sei nem que metal é esse, que ETF é esse. Eu preciso antes entender, estudar, conhecer, fazer minhas pesquisas, para depois, então, eu ver se eu vou aportar algum dinheiro nesse tipo de ativo. Meu ponto aqui eu só invisto naquilo que eu tenho mais entendimento, que eu vivo, que eu entendo, que eu tenho o mínimo de conhecimento a ponto de dormir tranquilo com esse tipo de investimento. Se você não conhece, não sabe o que está fazendo na hora de investir, sim, isso vai dar medo e esse medo trava você de dar o primeiro passo. Poxa, Thiago, qual que é a solução então? É você investir tempo para adquirir conhecimento no mundo dos investimentos. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, se inscrevendo aqui nesse canal, no meu canal, Thiago Investe, onde eu trago toda semana vídeos para ajudar você a começar a investir, a explicar como é que funcionam ações, como é que funcionam fundos imobiliários, criptomoedas, Bitcoin, como é que você pode investir no exterior através de ETFs, por exemplo. Eu passo vários conteúdos gratuitos e você precisa o quê? Sentar e investir tempo. 10, 15, 20 minutos para assistir um vídeo e adquirir conhecimento. Não é desculpa que você não conhece. O que você tem que entender aqui, que é o ponto mais importante, é que o desconhecimento de alguns conceitos básicos do mundo dos investimentos leva você a ter medo de perder dinheiro. E esse segundo bloqueio impede você de dar início no mundo dos investimentos, construir o seu patrimônio e gerar renda passiva. Outro ponto aqui que eu acho interessante trazer, é uma reflexão bacana e interessante, é o seguinte: a pessoa vem para mim e diz que
quer começar a investir, tem vontade, quer gerar uma renda passiva, mas tem medo. E essa pessoa é uma pessoa empreendedora, ela tem a sua própria empresa. E eu acho muito interessante isso porque ela não tem medo de colocar um capital inicial, de se financiar no banco, por exemplo, para tocar o seu negócio, a sua empresa. Mas ela tem medo de investir, por exemplo, num banco Itaú da vida, que é um super banco brasileiro, uma empresa gigantesca que tem aí 40 bilhões de reais, mais ou menos, de lucro por ano. Pessoal, 40 bilhões de lucro não é faturamento. Olha o tamanho, a magnitude desse ativo que eu posso colocar dinheiro e ser sócio desse banco Itaú. Não é uma recomendação, é só um exemplo, mas o meu ponto é, a pessoa tem medo, tem receio de comprar um banco que lucra 40 bilhões por ano, mas ela não tem medo de tocar o seu próprio negócio na sua cidade. Não faz muito sentido. Então esse medo de perder dinheiro é por desconhecimento, porque ela tem mais chances de perder dinheiro, talvez no próprio negócio que ela tem que tocar, tem que sofrer variação da inflação, tem que atender cliente, tem que vender, enquanto do outro lado você tem um bancão faturando e dando um lucro exorbitante todos os anos. Uma outra analogia parecida é quando a pessoa tem imóveis e vive de aluguel e leva aquilo ali como investimento. Thiago, tá errado? Não, não tá errado. Mas por que ter medo de investir na bolsa em fundos imobiliários que têm alta diversificação, alta liquidez, são baratos, você pode comprar o que você tiver de dinheiro? E diferente de um imóvel custa 500 mil reais, para comprar você tem que ter 500 mil reais. Agora, se eu tenho 100 reais, eu consigo comprar fundos imobiliários. Por que essa pessoa não tem medo de ter um apartamento locado para um inquilino, ao invés de diluir esse valor em diversos FIIs com uma carteira super diversificada em número de imóveis, por exemplo? Eu não estou aqui dizendo para ela vender esse apartamento e trocar, não. Mas não tem por que ela não considerar, por exemplo, os FIIs que tem um risco menor. Então esse medo, de novo, é por falta de conhecimento. Invista seu tempo em conhecimento e perca o medo de começar a investir. O bloqueio número 3 é não ter tempo para aprender a investir. E aqui tem alguns pontos importantes. Que nem eu falei aqui no bloqueio anterior, um vídeo meu aqui no canal tem 10, 15, 20 minutos. E você aprende na prática com o olhar de alguém que investe o seu próprio dinheiro na prática, skin in the game, há 15 anos. Então, poxa, você não tem tempo de assistir um vídeo por dia, 10, 15, 20 minutos? Muitas pessoas passam horas do dia nas redes sociais, por exemplo. Meu ponto aqui não é para cortar a rede social, é legal, todo mundo usa, eu sei como é que é. Mas se você tem por dia 2 horas para rolar a tela aqui na rede vizinha, você tem 10, 15, 20 minutinhos, 30 minutinhos para assistir 1, 2 vídeos aqui no Thiago Investe e aprender a investir e a ter contato com esse mundo dos investimentos. Então não, falta de tempo não é desculpa e isso gera um bloqueio que impede você de começar a investir. Outro ponto importante já ouvi muita gente cometer esse erro. Eu não invisto porque eu não tenho tempo para acompanhar. Pessoal, isso é uma grande mentira. Você não precisa passar, não tem que passar o dia inteiro olhando para investimentos. Quando eu compro um ativo, uma ação de algum papel da Bolsa Brasileira, sei lá, uma Petrobras da vida, uma Vale, só um exemplo. Eu não compro me preocupando com o preço do papel amanhã, semana que vem, mês que vem, nem ano que vem. Eu compro para anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, teoricamente falando, comprando hoje, eu não quero olhar para esse papel de novo amanhã. E eu não vou passar o dia inteiro com a minha corretora aberta no meu computador, com o home broker aberto, olhando para preço de papel, de cotação. Por quê? Porque eu entrei para ser sócio para longos e longos anos. Eu quero voltar a olhar para isso daqui a 5, 10 anos. Tudo bem. Uma vez por mês, eu atualizo as minhas planilhas, eu tenho aplicativos que fazem também a gestão da minha carteira, mas meu ponto eu não fico todos os dias olhando. Isso é coisa de trader, que compra e vende todos os dias. E esse não é o método que eu ensino, que eu desenvolvi ao longo dos anos. O meu método é focado no longo prazo. Se você olhar para todos os grandes investidores do mundo,
Todos eles têm investimentos de longo prazo. Ninguém compra hoje para vender amanhã, semana que vem, mês que vem. Então essa função de, eu tenho que olhar todo dia. Não, isso é mentira, mentira. Você investindo e tendo uma carteira diversificada, você vai precisar, ouve o que eu estou falando, de 15 a 30 minutos por mês para gerenciar sua carteira, rebalancear sua carteira e comprar ou vender ativos. De 15 a 30 minutos. Enquanto isso, você foca no seu trabalho, na sua profissão, para gerar mais capital, para alimentar esse patrimônio e aumentar a sua renda passiva enquanto você dorme. Esse é o segredo. Bom, agora trazendo uma parte mais pessoal aqui, um depoimento meu, que eu também tinha um bloqueio que era em relação aos investimentos. Não era um bloqueio que me impedia de começar a investir, não. Foi um bloqueio que surgiu depois que eu já tinha iniciado a investir. E esse bloqueio era, eu não aceitava ter operações com grandes lucros. Thiago, como assim? Como não aceitava ter lucro? Porque todo mundo que compra um ativo quer ter lucro, quer que ele suba de valor. É verdade? É verdade. Qual era o bloqueio então? Quando eu comprava uma ação, por exemplo, e ela chegava num determinado patamar de alta, às vezes 20%, às vezes 30%, eu, Thiago, não aguentava ver esse ativo subindo. Eu tinha uma visão limitada, uma visão limitante que terminava aquela operação ali e eu vendia tudo imediatamente, ok? Eu lembro de comprar ações às vezes numa semana e por acaso alguma coisa aconteceu e na outra semana estava subindo 16% em relação ao meu preço de compra. Eu vendia tudo. Eu não tinha capacidade de esperar que esse lucro aumentasse. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que eu estava limitando o meu lucro, limitando o meu ganho. Como que eu vou ter um papel na minha carteira que me renda 50, 60, 80, 100%? Se quando chega aos 20, eu já corro para vender. E aí então, estudando, amadurecendo, os anos se passando, a gente vai aprendendo com os melhores, com quem sabe mais do que nós, e esse bloqueio foi corrigido. Se isso não tivesse acontecido, preste atenção, eu não teria hoje mais de 1000% de lucro em Bitcoin, por exemplo, porque quando ele chegou a 30%, eu teria vendido. Esse bloqueio que eu tinha lá atrás limitava os meus ganhos. Imagine só a situação. Eu tenho Bitcoin hoje com mais de 1000% de lucro. Se eu fosse o Thiago lá de alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu teria vendido tudo a 30%. Quanto eu teria deixado de ganhar se eu tivesse vendido todos os meus Bitcoins com 30% de lucro? Muito dinheiro. Talvez esses 1000% se tornem um dia 1500%, 2000%. E hoje eu entendo que quando é a longo prazo o investimento, a gente não se preocupa muito com a rentabilidade dele no curto prazo. Eu sanei, corrigi esse bloqueio e isso me ajudou demais a chegar aonde eu cheguei hoje. Se você se ajudar e corrigir também esses 3 principais que eu passei aqui para você hoje nesse vídeo, isso vai ajudar demais você a dar o primeiro passo e a começar no mundo dos investimentos certo, com calma, tranquilo, mesmo que pequeno, olhando num horizonte longo, de longo prazo, para gerar renda passiva para você. E se para você isso faz sentido, dá o teu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Eu tenho o prazer de vir aqui toda semana junto com você para ajudar todo mundo que me acompanha a investir melhor, a ter mais dinheiro, a mandar essa mensagem para cada vez mais pessoas, para que a gente possa ajudar os brasileiros a fazerem parte desse movimento de o Brasil investir cada vez mais e cada vez melhor. Isso só fortalece a nossa economia, isso fortalece a sua base para você ter patrimônio, ter tranquilidade, ter um sono mais tranquilo, sabendo que você tem dinheiro investido, guardado, separado, e isso cada vez mais vai aumentar a sua renda passiva, para que você possa pagar contas, possa talvez até viver de investimentos, por que não? Essa é a minha missão aqui no Thiago Invest. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!